mais uma vez no nosso encontro semanal. Eu sou Matheus Maia e tô aqui mais uma vez com meu parceiro. Cada dia mais grosso. Mais fino. Como é que você tá? Desnutrido? Desnutrido, você tá com quanto de braço aí agora, parceiro? 28. Quente e moiado 30 de blusa 28 quente, né? É assim, parece que tá com 50 de braço aí, tão seco que tá louco. Como é que tá as coisas, gente? O projeto ainda não é mais seco, não, tinha quieto. mais seco que odieis. Tudo certo? Tudo certo. Graças a Deus. Hoje, mais uma vez, com o nosso nutricionista. Tamo aí com o Rogerão mais uma vez aí. A gente tava aqui na resenha, personal, né? Coordenador de clube, da academia. É o que xinga a gente lá. Não solta peso, Matheus, não solta peso. Ele fica gritando com a gente lá, ó. Vai ser pro bom. Como é que tá as coisas, irmão? Muito ótimo, mais uma vez um prazer imenso estar aqui, ó, em boa companhia, né? E para discutir sempre que papo gostoso aí, espero que o nosso bate-papo aí traga muitos valores para vocês aí que vão estar nos assistindo. Maravilha. Hoje o nosso tema, falando sobre o nosso segundo cérebro, né? Nosso intestino, né? Fiz uma live esse dia, estava explicando pro pessoal, tem mais de 500 milhões de neurotransmissores ali no nosso cérebro, né, Rogerão? O intestino hoje é uma coisa mais estudada, né? Então, o intestino deixou de ser aquele... A gente tem uma frase na nutrição que a gente fala assim, no intestino não é onde tudo termina, é onde tudo começa. Então, absorção dos nutrientes, não adianta você ir lá achar que está comendo legal, se o teu intestino não estiver funcionando da maneira correta, você não vai absorver os nutrientes. Formação de vitaminas, absorção de minerais. Então, por exemplo... Liberação do suco gástrico. Liberação do suco gástrico. Formação de probiótico e prebiótico ainda. Isso tem uma... O intestino hoje ele é formado por 93% da nossa serotonina. Ou seja, se o intestino não estiver funcionando legal, você não tem uma liberação grande de serotonina. Você vai ter só 7% para ser liberado no cérebro. Então, quando a pessoa come um chocolate para sentir aquele bem-estar lá, ele está só... Por isso que o efeito é rápido, é só em nível cerebral. Então, 93% tem que ser produzido na serotonina. A serotonina é produzida no intestino. Olha que interessante. Uma das coisas que ajuda a modular o intestino e liberar a serotonina é o exercício físico. Muitas pessoas perguntavam, o exercício físico melhora a serotonina, por quê? Porque o exercício físico aumenta o fluxo sanguíneo para o lúmen intestinal. Então o intestino ele começa a ter também contrações no seu lúmen. E como ele é muito vascularizado e tem muito neurônio, o que acontece? Quando você manda mais fluxo sanguíneo, circula fluxo sanguíneo no corpo, o que acontece? Ele começa a liberar hormônios e fala assim, opa, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Então é normal a pessoa estar com o intestino preso, faz exercício físico, o que acontece? O intestino funciona de forma melhor. Um exemplo disso aí é o agachamento, né? Nossa Senhora. Exemplo disso é o agachamento. Rapaz, eu tava conversando. Eu não vou falar o nome dele. Rapaz, ontem eu tava lá na academia e tava lá no agacho. Cheio de má intenção, né? Ele falou, Matheus, eu vou sortar um peido aqui, cara. Você vai ver. Rapaz, ele mandou uma bufa lá, mas que eu vou falar a verdade pra você. No agachamento, não sobrou um perto dele. Uma pessoa que passava atrás ia morrer. Eu tava fazendo cardio essa hora que eu senti o fedorzinho lá do cardio. Além do excesso de proteína que aumenta, né? Porque as bactérias intestinais, para poder degradar essa proteína, elas vai fazer esse processo, aumenta o número de gases. Além disso, o que acontece também? O exercício físico, ele tenta aumentar o fluxo sanguíneo e jogar tudo, os restos lá para o intestino grosso. É lá que é a formação de gases. Então ele está ali tentando, e aí o cara está no movimento ali, isso é o que acontece. Comeu muita proteína, as bactérias estão tentando degradar a proteína forma uma fermentação. Essa fermentação vai dar gases mesmo. Então é o excesso de proteína que causa. Geralmente, na academia, de primeiro as pessoas achavam, é porque é albumina. Não, às vezes é o excesso de proteína. Por isso que é importante, para você absorver melhor a proteína, você tem que cuidar melhor do intestino.
Então, o que a gente faz hoje pra você ter uma saúde intestinal? Você oferecer para o paciente ali a quantidade de fibra ideal. Porque as pessoas, o que acontece? A gente pensa nos macronutrientes, só que proteína, carboidrato, as gorduras, com medo das gorduras, as gorduras a gente tem que ver com bons olhos, né? Tem a gordura ruim e boa. A gente esquece do macronutriente fantástico, que é a água, que ela não conta caloria, e a fibra. A fibra também não conta caloria, mas o que acontece? Ela é importantíssima. Falou olhar com cuidado, né, sobre a gordura. Eu acho muito importante, um dos pilares, né, dos macronutrientes. E o pessoal de casa, principalmente quando vai emagrecer, querer fazer um processo de emagrecimento, quer cortar a gordura. Mas, pessoal, olhe com cuidado, procure um profissional. A gordura, ela vai te ajudar no colesterol, né, no HDL ali. E sem a gordura boa, você não vai produzir hormônio, principalmente o hormônio da testosterona. Né? É bem legal estar colocando essa Não tem como parte, correr da né? gordura, né? Não. Não tem como. Não, E além eu acho que disso, tem que ter ela, né? Porque assim, vai fazer uma parte, né, do aporte energético inteiro. Então, um grama de gordura ele tem 9 quilocalorias. Então, a pessoa, mas é o mais calórico. Tá, mas o carbo ali tem 4 e a proteína tem 7, né? Só que você tem uma composição e um cálculo, né? O pessoal também fala sobre o metabolismo basal, só que se você não fizer esse cálculo, você pode até entrar em déficit calórico, né? O Rogério está aí para complementar até melhor o meu pensamento. Só que se você não atingir esse déficit calórico, esse metabolismo basal com qualidade, prestando atenção nos macronutrientes, nas vitaminas, você não vai emagrecer. Porque o organismo nosso vai funcionar ali como uma esponja. Então ele está em déficit. Em vez de você jogar comida boa, qualidade boa para o seu organismo, ele vai absorver isso daí na hora que você joga. Então, em vez, ele vai criar um efeito platô ali. Né? Em vez de você emagrecer, você fica estagnado. Então, olhar com cuidado para todos os macros, né, e os micros, né, são nutrientes de essência importante. O Rogério está aí, ele pode falar até melhor que eu. O Gê falou uma coisa interessante. Então, por exemplo, a proteína e o carboidrato, ela fornece 4 calorias. A gordura 9. O álcool 7. Álcool 7. Álcool Verdade, 7. eu confundi, foi o álcool é o 7, né? Só que é o seguinte, o álcool, por exemplo, ele não tem nutriente nenhum pro corpo. Zero. E ele não é uma boa fonte de energia. A gordura, para exercícios de longa resistência, ela pode ser uma boa fonte, só que tem que ser a gordura certa. Algumas pessoas ficou moda de usar os TCMs, que é o triglicerídeos de cadeia média, né, que vem no óleo de coco, para produzir energia, por exemplo, para a prova de triatlon, corrida, ciclismo. Só que ela não se tornou eficiente, porque mesmo assim ela precisa ter um pouco de carboidrato para poder potencializar aquilo. Então, você colocar certo o tipo de nutriente é muito importante. Então, a gente vê muita modinha. Cara, quando surgiu do TCM, as pessoas queriam usar TCM para ir para academia. Então, hoje é normal, quando surgiu a pasta de amendoim, muita gente, a pasta de amendoim é boa, energia, a pasta de amendoim tem gordura. Então, para um exercício talvez de longa resistência, vai te dar uma... O que é o legal da pasta? Ela tem, como tem gordura da saciedade, você não fica com tanta fome. Então, ela pode te ajudar em provas de resistência, mas, por exemplo, provas curtas, ou mesmo que a maior parte das pessoas suplementa, por exemplo, para ir para uma academia, você tem que usar carboidrato. Na academia, você vai usar como fonte de energia carboidrato. E é até engraçado, né? A gordura vem de brinde em tudo. Só que a gordura, ela modula os hormônios. E ela é importante porque a maior parte das vitaminas são lipossolúveis. Ela precisa da gordura para ser diluída. Então, sem uma gordura boa, não produz vitamina, por exemplo, B12. Importante para a memória e para a síntese proteica. Para o ganho de massa muscular. As pessoas precisam disso. E é até engraçado. Hoje tem um grupo de pesquisadores aí fazem um reboliço na internet contra, por exemplo, omeprazóis. Por quê?
o inibidor da bomba de prótons, ele tira a acidez do estômago. Então, o que acontece? Grande parte da população se medica sem precisar. Todo mundo tem um pouco de médico, né? Vai, Todo mundo tem um pouco. vai lá e não consulta o médico. Aí come que nem um louco, fica com a barriga cheia. O que ele faz? Ah, tô passando mal, vai lá, começa para não dar queimação, toma omeprazol. Esse omeprazol tomado descontroladamente, ele vai mudar o quê? O pH do estômago. Se você muda o pH do estômago, o que acontece? Quando você come uma carne, ela não é digerida da mesma maneira. A cobalamina que é formada, que é as bactérias que vão ajudar a fazer essa degradação para absorção dessa proteína, quando ela faz essa degradação da proteína nas bactérias, elas produzem a vitamina B12. Só que se não tiver uma acidez grande no estômago para ajudar no projeto, na digestão, o que acontece? As bactérias acabam não dando conta. Você acaba tendo uma mudança, essa mudança de pH acaba atrapalhando todo o corpo. Então é normal hoje as pessoas serem carentes de vitamina B12. Mas não é também para sair tomando B12. Por quê? Todas as vitaminas, ela tem também a carência é ruim, o excesso também é ruim. Então eu tenho que ter um nível. Então outro dia eu peguei, uma moça chegou e falou assim, eu passei num outro lugar, olha aqui, ela me mandou tomar isso de vitamina D. Eu falei, quem mandou? Foi uma nutricionista que eu fui. Eu não perguntei no nome. Eu falei, não foi um médico? Por quê? Nós, nutricionistas, podemos receitar 2.000 UIs de vitamina D. Não posso receitar mais. 4, 5 mil, quem tem que receitar é o médico. Porque o nutricionista pode ver, ele pega um exame, olha, opa, tá baixo, vou te dar tanto. Só para complementar, né? Só complementar. Chegar no mínimo então, ali. Você vê que é perigoso às vezes, porque as pessoas vão muito pro modismo. E esse modismo acaba tendo um desequilíbrio muito grande. Então, aí você pega e fala assim, eu como tudo certinho, eu tô fazendo exercício, por que eu não consigo emagrecer? Por que eu não perco a barriga? Quando você faz uma análise de nutrientes e de vitaminas, você vê que está tudo desregulado. Tem coisa em excesso aí, no caso. Aí entra numa coisa que a gente estava para discutir, que a gente chama de desbiose intestinal. O que é desbiose intestinal? É o desequilíbrio de bactérias. Eu tenho bactérias boas e bactérias ruins. E aí essa desbiose é o desequilíbrio. Quando a pessoa entra nisso, o que acontece? Ela sofre, o metabolismo dela se altera. Aí o que acontece? Ela acha que ela precisa deixar de comer para emagrecer. Cada vez que ela faz isso, o que acontece? Desregula mais. Aí ela vai lá, o treinador, ela não conta isso pro treinador dela. O treinador vai lá, faz o treino certinho, aí ele chega, eu não tô emagrecendo, o treino não tá funcionando. Aí o que acontece? Ele dá o treino, só que como ela não come bem, ela não absorve nutriente. Se ela não absorve nutriente, o que acontece? Ela não tem resposta do treino. O treino é catabólico. Terminou o treino, ela precisa ter o organismo dela tudo preparado, o chão da casa precisa estar limpo para preparar para poder absorver nutriente. Ela vem, não põe nutriente. É a mesma coisa de você andar com o carro, não pôr gasolina para sair com ele. Não que parar na garagem, vai. Mas isso acontece muito, né? Do pessoal, eu preciso perder peso, para de comer, né? Simplesmente para. É o famoso regime que eles fazem, né? Não é uma dieta, eu preciso comer tal hora, preciso focar no treino aqui, o cardio ali e acabou. É isso. Né? Eles simplesmente param de comer. Mas, Rogério, eu queria aqui que você explicasse pro pessoal, pegando aquele gancho da gordura, o que é gordura boa e o que é gordura ruim? Primeiro, gordura ruim é somente o excesso dela. Isso que a gente precisa entender. Eu tenho uma quantidade ótima de gordura. Então, por exemplo, hoje a gente sabe, eu tenho, basicamente, por exemplo, vou falar de gordura. Eu tenho uma mono, que é a gordura mono, ela tem uma unidade só, que é o monolipídio. Eu tenho os lipos e eu tenho a gordura saturada. Então, quando eu penso em a gordura saturada, o que acontece? Para vocês entenderem,
No ambiente, a gordura saturada ela é sólida. Se aqueceu ela vira líquida. Então é muito fácil você pegar. Se pegar, por exemplo, o óleo de coco. O óleo de coco é uma gordura sólida em ambiente. Se tiver um ambiente, principalmente começar a esfriar um pouquinho. Ela já começa a endurecer. Se o dia tá calor, o que já fica? Mole. Molinha. A manteiga. Você pega a manteiga, às vezes, dependendo, você precisa cortar com a faca ali. Você aqueceu ela, líquida. Os óleos, que são os poliinsaturados, que é os óleos que a gente utiliza, eles são líquidos. E a outra gordura, que ela é mona, tem uma substância só, ela pode ser um pouquinho líquida, como sólida. Ela é encontrada onde? Em castanha, no abacate, em algumas carnes. O próprio amendoim. No próprio amendoim. Entendeu? Então, não é uma gordura ruim, ela é uma gordura boa. Ela ajuda nas bactérias intestinais. O que eu preciso quando eu como gordura é ter uma distribuição ideal. Então, se eu comer um alimento tem muito, por exemplo, gordura poliinsaturada, eu tenho ômega 3, ômega 6, ômega 9. Se eu começar a comer muito ômega 6, eu preciso ter um ômega 3. Só que também, ômega 3 é bom, vou comer só ômega 3. Se você suplementar, por exemplo, em excesso ômega 3, é ruim. Só que hoje não é raro acontecer isso, para você fazer uma suplementação excessiva de ômega 3, tem que ser muito rico, né? Na minha prescrição tem o ômega 3. Mas por quê? Olha que interessante, o ômega 3 a gente tem carência, a gente precisa ter pelo menos metade dele, 1/3 do ômega 6. E hoje a gente come muita coisa com ômega 6. E aí eu preciso ter daqueles poliinsaturados o ômega 3 também. E aí o ômega 3 hoje está sendo muito divulgado porque ele ajuda na formação do colesterol bom, ele ajuda a reduzir e controlar o colesterol ruim, que é o LDL. O pessoal de casa aí que tem uma dificuldade com colesterol, LDL a gente brinca que é logo Deus leva e HDL hoje Deus livra. Então acabou. Não tem mais. Logo Deus leva. Hoje Deus livra, acabou. Então ele tem um controle, só que tem o ômega 3 tem uma coisa bem interessante. Alguns estudos, pessoal da academia aí, pessoal pegaram 2 grupos, um pessoal foi suplementado com ômega 3 e outro pessoal não. Mesma quantidade calórica, mesma quantidade de proteína e mesmo treino com volume e intensidade, treino equalizado. Esse grupo que suplementou com ômega 3 teve uma melhor resposta hipertrófica. Olha que interessante. A conclusão do estudo é porque o ômega 3 ele tem esse estado de melhorar o nível de inflamação. Às vezes, você melhorando o nível de inflamação, você melhora o quê? A síntese de proteína vai dar uma resposta mais hipertrófica. Outro estudo, dor articular. Pessoas que suplementaram com ômega 3 também tiveram uma melhora da dor articular. Além disso, da parte cardiovascular a gente nem se fala, né? Então o ômega 3 hoje é um suplemento muito indicado para isso. Então, só que também não adianta o cara achar que vai suplementar com ômega 3 e não ter um contexto alimentar em volta. Então isso que é preocupante. É o que a gente vê também de vários outros alimentos aí, né? Que nem o glúten, né? Aí a pessoa, a primeira coisa que vai, eu vou cortar o glúten. Cara, às vezes o problema não tá no glúten, né? Aí, cara, vai demonizar, vamos dizer assim, o glúten. Aí a pessoa vai começar um processo de emagrecimento. Aí vai, então eu não vou comer nada que tem glúten. Farinha branca, eu tiro o pão, eu tiro a pizza, eu tiro a coxinha. Aí o cara emagrece. Porque o glúten está presente nesses alimentos. Só que a gente também precisa melhorar. Pode ter essa ingestão do glúten, né? E ele é tão igual a gordura, é tão demonizado, vamos dizer assim, né, Rogério? E tem uma parte do... Acho que até a gente ia chegar a falar sobre a síndrome do intestino irritável, né? Tá entra nessa linha aí também, não entra, Rogério? Tá ligado. Até, glúten. inclusive, eu trouxe até aqui, ó, é um livro que eu recomendo a todos, A Mentira sobre o Glúten. E o Alan Levinovitch, que é um estudioso aí americano, PhD, ele faz um estudo sobre o glúten.
Então é um livro bem bacana, porque ele não demoniza o glúten e não fala bem. É um livro bem sim. Ele entra na ciência, no glúten, que ele fala. O que acontece? As pessoas demonizaram tanto, e dentro do estudo dele, o que aconteceu? 1% da população americana é celíaca. O que é o celíaco? O celíaco não pode comer glúten de jeito nenhum. Minha cunhada. Então, se Não, perdão. Nada a ver. respirar o glúten, já passa mal, pode ter grandes consequências. É uma alergia grande. Desculpa, Sem problema. Mas tá ligado. Nós vamos... Eu quero um ver. Não esquenta. Diretor, eu quero ver. Volta um pouquinho aí. Mas você sabe que tá ligado. Vamos chegar até por causa da Eu não síndrome sei do de onde Tiro eu tirei. Você tá falando de glúten, eu lembrei de lactose, já lembrei da minha cunhada, da minha esposa. Cara, que loucura é essa, velho? Bagunçou. Olha só, eu vou chegar no Eu acho que entendimento dá aqui, pra vocês vão colocar entender. o teorema, né? Da Nazaré, por favor, do corte. Desse e daquele do Caetano. Não, você é burro, cara. Que Cara, loucura. Hoje eu vi um caboclo na academia que parece o Caetano. Pergunta pra Dan. E aí eu mostrei esse meme pra ela. Ah, Gê, ali na academia tá cheio de artista, moço. Falar a verdade pra você. É que pode entrar, né? Tem horário pra abrir e horário pra fechar, né? Então todo mundo pode entrar do horário que estiver aberto, fechar. Pode entrar quantas vezes quiser, né? Senão ia ser um hospício aquilo ali. Uma academia, assim, uma época não é apelidão de... É loucademia, né? Porque se o cara não entra louco, ele sai. Mas o que acontece? Desculpa te cortar, Rogério. Quebramos o raciocínio dele, cara. Quebrou não. Mas aí o que acontece? Então você vamos me lá. confundiu, Vamos dar sequência aqui. 1% da população americana é celíaca. 0,5%, ela... O que acontece? Ela é intolerante. O que é intolerante? Ela come o glúten, não vai ter aquele sintoma do celíaco que vai morrer, mas ela passa mal. Aí o que eles descobriram? Que 0,5% somatiza tudo que a imprensa ou os caras falam. Então, por exemplo, eu e você tem o problema da tua cunhada da lactose. O G não, mas o G é um cara que somatiza. Se não é falar que tem um problema da lactose, ele fala assim, eu acho que o leite faz mal. E ele nunca passou mal com leite, só que quando ele toma leite, der um negocinho nele, ele já acha que é o leite. Ele corta, Entendeu? Então, o que acontece? Se você pegar, o que ele fala no estudo que ele descobriu? Você pega 1%, vamos pegar 1% da população da nossa cidade. Nossa cidade tem 100 mil habitantes. Você pega 1%, são 1.000 pessoas. Então, vamos supor que todo mundo resolve tirar o glúten. Mas são 1% celíaca, mas 0,5%. São 1.500 pessoas. E o que acontece? Quando você fala mal do negócio, quem que acaba fazendo o negócio sério? A pessoa que já é celíaca. Aí aquela pessoa, ou que é intolerante. Aí aquela pessoa falou, tirei o glúten, é verdade mesmo. Aí vai aumentando certinho. Mesma coisa acontece com a lactose, às vezes. Só que acontece muito o que é ruim hoje. A pessoa vai lá, vamos pôr uma situação cotidiana de uma pessoa hoje. Ela acorda de manhã, come 2, 3 pão. Com margarina. Quando não põe mortadela. Aí vai lá, ou não come nada de manhã, ou come um bolo ou um salgado, porque tá com fome no meio da manhã. Aí vai almoçar, até almoça, mas no almoço não tem fibra, não tem verdura, não tem zeal, não come. Aí come lá a comida, uma carne frita. Fred empanado. Uma carne frita, quando não come um macarrão. Aí chega no meio da tarde, que ela faz é bolo ou salgado. Aí chega para jantar à noite, que ela faz é pizza ou é lanche, ou come 2, 3 pão com o que dentro. Aí você olha no contexto alimentar dela, não teve nada de fibra. O que vai acontecer com o intestino dela? Vai começar a desequilibrar. Aí ele vai entrar primeiro vai desequilibrar, primeiro que a gente analisa, começa a mudar o formato das fezes, só que o ser humano, tudo para ele é normal. A gente come alguma coisa, passa mal, é normal. Eu encho a cara de cachaça, vomito, falo assim, nunca mais vou beber. No outro dia tá normal. Não, foi azeitona que eu comi que passou mal. Não foi Quando eu cerveja. bebi, eu fiz essa promessa, acho que umas 200.000 vezes. Nunca mais vou beber. Todo programa. E aí o que acontece? Olha que interessante. O teu intestino, ele vai começando o quê?
falta fibra, eu tenho desbiose, vou tendo mais bactérias ruins, vou diminuindo as boas, por quê? A boa, você vai matando ela de fome. Você mata ela de fome por quê? Porque ela alimenta do quê? De fibra. E não tem. E você vai pondo o quê? Açúcar que alimenta ruim. Alimentos Aí, industrializados. teu intestino vai ficando totalmente irritado, que é a síndrome do intestino irritado. Aí o que acontece? Algumas pessoas começam a ter alguns problemas intestinais, hemorroida. Olha só, o intestino está muito ligado à resistência à insulina. Aí a pessoa vai lá, ela faz exercício pra caramba, você olha na barriga dela, não diminui a barriga dela. Olha que interessante. Ela fala assim, eu só tenho barriga, não sei porque. Eu acho que é a idade. A gente põe a culpa na idade. Esse é um estudo agora que a gente percebeu que dos 20 aos 60 anos, se você manter o nível de atividade física para não perder massa muscular, você não muda o metabolismo. Ai, que eu tô ficando mais velho, meu metabolismo. Não, o que abaixa o metabolismo é a perda de massa muscular. Não é porque eu tenho 30, agora eu tô com 40. Tem mudança hormonal, mas eu tenho que fazer o quê? Estabilizar essa mudança aí com o quê? Com prática de exercício físico. Melhor alimentar. Só que o que acontece? Quando a pessoa vai ficando mais velha, ela mais preguiçosa ela fica, porque ela vai passando anos, menos ela come. Qual que é a população, a alimentação, o jantar da população brasileira? Geralmente é lanche. Exato. É pizza. Aí não comeu nada de nutriente. Você olha o contexto, só comeu carboidrato, não tem fibra, não tem proteína de qualidade. Além disso, alimento industrializado, ele é rico em quê? Conservantes, que não é ruim, corantes. E também a gente tem alguns adoçantes, que também agride também a parede intestinal. Então eu começo a mudar o contexto ali da microbiota. É normal. A gente toma Coca Zero e aí dá vontade de comer um doce. Fala assim, peraí, como é que é o contexto? Porque eu tenho que cuidar um pouquinho mais do intestino. Aí descobriu o quê? Você pega de 100 mil pessoas, 1.500 pessoas falando que melhorou. Os que deixou de comer glúten e não mudou nada. Fala assim, eu tirei a pizza, o pão, o glúten, tudo, mas continua a mesma coisa. Aí o cara volta a comer, ele não vai relatar isso. Mas a pessoa que sofre com glúten, quando ela tira, ela fala assim, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz no mundo. Só que hoje a gente tem como detectar isso por teste genético. Você faz um teste genético, você detecta se no teu gene você pode ter ou não ser celíaco ou intolerância ao glúten. Só que acontece, de você ter o gene é uma coisa e você potencializar esse gene é outra coisa. Então eu posso, em vez de eu potencializar ele, eu posso silenciar ele, fazendo exercício físico e bons hábitos alimentares. Você ia falar de um estudo? Que estudo é esse aí? Deu branco agora. Esqueceu? Esqueci. Mas é até na própria... Não, lembrei. Não foi estudo, não. Foi uma lista que saiu sobre... complementação sobre a lista de adoçantes que saíram, né? Que são prejudiciais à saúde. É que, na verdade, a Organização Mundial de Saúde começou um reboliço, uns metendo pau, que o artigo não foi duplo cego, não teve tanta validade. Sim, mas a preocupação da Organização Mundial da Saúde, o que é? Não é que o adoçante vai matar a pessoa, não é isso. As pessoas estão substituindo porque não tem caloria. Então, o que acontece? A pessoa deixa de tomar água, toma só Coca-Cola porque não tem caloria. Ai, Coca Zero água não quebra meu jejum. E deixa de pôr nutriente, pô. As pessoas precisam parar que eu não preciso... Nutrição não é deixar de comer. É comer de forma correta. Forma organizada. É isso que a Organização da Saúde quer. Que... Só que fica um negócio meio que de peteca, né? Porque assim, eu não consigo tomar água, eu não gosto. Só, faz só o que você faz, o que você gosta. Muitas vezes, das vezes, você vai fazer o que você não gosta. Quem gosta de trabalhar? Ninguém gosta de trabalhar, mas pra você ter um dinheiro, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar. Não gosta de ir na academia. Nunca entrou numa academia, não gosta de ir na academia. Isso. Aí a saúde, uma hora o boleto vai vir, vai cobrar a tua saúde. Mas é que eu falo pros conhecidos meus, que principalmente alguns vai lá na academia, né?
Pô, eu não consigo seguir dieta, que não sei o quê. Falei, cara, dieta é um costume que você aprende a ter. Você não precisa cortar tudo que você está acostumado, mas tenta durante a semana, de segunda a sexta, ter uma regra para sua vida. Se organizar. No final de semana, cara, você pode comer tua pizza, pode comer teu lanche, pode sair com a tua esposa, tua namorada, enfim. Tem que ter vida Entendeu? social. Você né? tem que ter vida. Agora, assim, alto rendimento, você quer, por exemplo, tá muito focado naquilo, não quer errar na dieta, é outros 500. Até o cara que bebe, por exemplo, eu falo também para meus amigos, cara, se você quer beber, você pode beber. Desde que você não esteja tomando porcaria nenhuma. E outra, você tem a tua vida social, mas no meio de semana, você não precisa encher a cara de quinta a domingo. Entendeu? Tem uma regra, ó, até sexta eu vou comer X. Sábado eu vou comer Y. Domingo Z. Qual que é a diferença? Você sabe, Nelson, tem uma frase que eu costumo falar que é o seguinte: você não precisa gostar de musculação. Você tem que gostar do resultado que a musculação te promove. Duas coisas diferentes. E o que acontece muito é que as pessoas confundem muito dieta com regime. É isso. É verdade. E aí, principalmente o brasileiro, a origem da palavra dieta vem da origem grega. Significa rotina. O que a gente precisa ter é uma rotina. Então, hoje a gente vai muito na teoria de Pareto. 80-20. Tenta 80% da tua semana ser saudável. Inclusive, grande parte dos nutricionistas hoje libera 2 refeições livres na semana, porque 20%. 20% Agora, o cara não vai te faz de atrapalhar. segunda a quinta, Ao aí contrário. chega sexta, sábado e domingo. Ou 80% ruim, 20% bom. Geralmente é o contrário. Outro dia eu postei na minha rede social assim, um prato cheio de salada e uma pizza. Aí tinha um brócolis e tudo ultra processado, ó, salgadinho, não sei o que tem. Qual que é o cara? Olha o brócolis, tem brócolis. O resto tá tudo ruim. Não, você comeu tudo bom, não tem problema você comer pizza. Porque assim, a coisa mais difícil do brasileiro é a gente tirar a bebida dele. Exatamente. É que nem no médico. Ele chega no médico, a primeira coisa que ele fala pro médico: mas eu posso beber? É a primeira coisa que ele fala. E é engraçado, ele chega pra... Todo mundo bebe socialmente, né? É nada. Você procura lá, o cara, você bebe? É nada. Ah, de vez em quando socialmente. É Aí você começa a É conversar. só quando tá com os amigos, mas com os amigos todo dia. Todo dia. Socialmente, ué. É nada. O diretor nosso também. Ah, não, eu bebo socialmente. Cara, o socialmente dele é 30 garrafinhas de cerveja. Você acha que isso aí é socialmente? É um pinguço. Semana passada ele tomou 30 chopp. 30 chopp. 30 chopp. Onde que isso aí é socialmente, cara? Cria vergonha na tua cara, velho. Pra cima de nós. Não deixa de ser social, né? Foi no Alcoólicos Anônimos, chegou lá, conhecia todo mundo. Todo mundo. Tudo parceiro dele das antigas. Mas o que é o grande problema, a pessoa não quer largar. E não adianta você brigar. Porque é mais fácil ele perder a amizade com você. Nós que somos da saúde, é mais fácil a gente perder o aluno. No consultório, perder o paciente do que você tem que tentar educar a pessoa. Outro dia chegou um cara lá, faz 2 meses que ele tá sendo atendido comigo. Eu falei: você vai beber cerveja? Eu preciso de 3 dias sem álcool. Ele bebia todo dia. Foi 3 dias. Tem bastante gente. Aí o cara falou: você deixou, a mulher dele chegou em mim e falou assim: ó, mas você deixou ele beber cerveja, você é muito bonzinho. Eu falei: se eu não deixar, ele vai beber do mesmo jeito. Ela falou assim: é verdade. Ela falou assim: não é, você tem que conscientizar. E começou a controlar. Então, segunda, terça e quarta, ele faz exercício e desintoxica. Não bebe. Na quinta ele tem uma janta. Não bebe nada de álcool. Na quinta ele tem uma janta que ele já sabia que ele ia. Aí que combinamos na janta? O nosso corpo, ele processa 2 gramas de álcool. Ele dá mais ou menos 1.500 a 1.800 ml de cerveja. Ele vai levar 4 cervejas, no máximo 5. Ele leva 3 sem álcool. Ele chegou, a primeira coisa que ele falou assim: ô Rogério, mas se eu levar só 4, vai acabar a minha cerveja e vou tomar dos outros. Eu falei: eu sei disso, por isso você vai levar 3 sem álcool. Então o que acontece? Ele começou a tomar cerveja, na hora que dá na quarta ele para. O que aconteceu? No outro dia, ele já não tinha ressaca, na sexta. E na sexta, o que ele ia fazer? Sextou, beber de novo, beber. Sextou, vou beber. Mas tem ressaca porque não bebe água junto. E aí, o que aconteceu? Aí que tem a vantagem. Sem álcool, ela tem menos caloria e ela é mais água. E aí, o que aconteceu? Chegou na sexta,
ele tinha que fazer uma atividade física, você joga o quê? Fruta cheia de água para ele. Uhum. Melão, que é um isotônico natural, cheio de potássio e sódio, e 95% do melão é água, ou ele com a melancia, Isso. algumas frutas. Beleza, aí ele vai e tem que fazer na sexta um exercício físico, aeróbio ou até a musculação que ele preferir, mas tem que fazer um exercício para desintoxicar. Chegou na sexta, ele, beleza, liberou. No sábado ele falou, você vai fazer exercício físico. Você gosta de pedalar, você vai pedalar. Quando a gente fez a contagem do pedal dele, eu falei assim, eu tomo cerveja depois do pedal 14, vai tomar 3 cervejas então, e à noite tiro bem mais 3. Fiz as contas calóricas lá. Como ele gasta no pedal, se ele pôr os nutrientes que ele precisa, os nutrientes que são as proteínas, os carboidratos bons, não são os carboidratos de rápida absorção, porque ele já está tendo álcool, que é calórico, que é ruim, e gordura boa. Então ele come, por exemplo, uma castanha, um amendoim, um abacate, com bastante fruta, com vitaminas e minerais. O que acontece? Aí à noite ele toma. Chegou no domingo, ele mesmo só que eu falei pra ele assim, ó, domingo você for no churrasco, você não, à noite no domingo, depois das 3 da tarde, processo de desintoxicar. Parar de comer, não. Aí você vai comer fruta, verdura. À noite você vai comer uma proteína mais leve, por exemplo, peito de frango grelhado. O que aconteceu? Tomando cerveja, ele começou a emagrecer. Só que acontecia, mesmo tomando cerveja, o controle calórico dele foi controlado. A maior parte da semana ele estava em déficit calórico. Só que aí que tá. Qual que é o déficit calórico ideal? Como o G já falou antes. Eu preciso atingir meu metabolismo basal, minha necessidade de nutrientes, para o meu corpo sentir que eu tenho a necessidade de nutrientes, aí eu vou promover um gasto calórico. Que jeito que é o gasto calórico? Só de eu varrer a minha casa, limpar a minha casa, eu já estou gastando energia. Sim. Se eu fizer exercício, então, excelente. Agora, se você unir essa boa alimentação, que você atinge as suas necessidades energéticas básicas e aumenta o teu gasto energético, cara, não tem como você não emagrecer. Principalmente se você fizer um treino de boa qualidade. Agora, o que acontece com as pessoas? Elas não fazem um treino de qualidade, não gastam energia nenhuma no treino, sai do agachamento e nem ofegante fica, aí come errado, porque elas acostumaram, ou aí para poder emagrecer ou para ter resultado, o que elas fazem? Vou fazer regime, eu vou fazer dieta, e dieta elas estão ligadas a regime, dieta é rotina. O que aconteceu com esse cara? Ele tomava cerveja, mas ele tinha rotina. Tinha regra, né? Ele era um cara regrado. Organização na dieta. É que o atleta precisa ter. É isso. Organização na dieta. Então ele Exatamente. já se programava, ele sabia que ele ia ter que fazer no final de semana, já estava organizado, já estava no planejamento dele de treino. Meu Rogério falou assim, ele saiu, ele curtiu, teve o social com os amigos ali a janta, bebeu a cerveja, treinou bem no outro dia, porque não extrapolou no álcool, comeu a quantidade de calorias. Parou de ter ressaca. Teve uma boa resposta do treino, porque se entrou bom aporte energético, né, bons nutrientes, consequentemente o seu treino vai render. Sua noite de sono vai ser melhor. Vai dormir com forma para ver se você dorme bem à noite. É aquilo que a gente tava falando, né? O pessoal, eles têm muito assim, meio que preconceito com dieta. Vamos dar um exemplo. A minha dieta agora aumentou comida. Cara, eu não tô conseguindo comer tudo, velho. É 6 refeições por dia com quantidade exata. Eu não aguento mais empurrar comida, cara. De verdade mesmo. Então, nesse caso aí, tem umas enzimas que poderia estar ajudando ele, né, Rogério? Sim, existe. Boldenona. Eu não sei de onde que vende, mas eu já ouvi falar dela. Brincadeiras à parte. Eu não usei, mas vamos. Mas na verdade. Mas é umas enzimas digestivas, né? Na verdade, o que acontece? Existem também técnicas alimentares que a gente utiliza. O que é mais difícil hoje não é tirar alimento, é colocar alimento na pessoa. Por quê? Quando você põe um alimento que tem muito nutriente, cara, e tem muito volume, ele tem um volume grande e baixa caloria. Então, você pegar um prato com arroz, feijão, salada, e tem muito menos caloria com um pacote de amendoim. Com certeza. E o que é mais fácil é comer? Um pacote de amendoim.
Só que existe também alimentos que ajudam você a acelerar essa absorção. Por exemplo, os antigos, eu costumo sempre falar o seguinte: você quer comer bem? Come como seu avô comia. Os antigos faziam o quê? Terminava de almoçar, ele pegava uma fruta cítrica, uma laranja, sentava na beira da cozinha, descascava ela e comia a laranja. Hoje a gente é tão preguiçoso que a gente quer chupar, tomar o suco dela. Compra o suco natural. É assim, ué. Aí o suco já tá com oxidantes, aquilo, para poder já tá Conservante, perdendo cheio de nutriente. Não é, come a fruta. Porque ali você vai ter, a fruta tem a fibra ali, tem tudo. Além disso, o que acontece? O que a laranja tem? Ela é ácida. É melhor o quê? A absorção dos nutrientes e a digestão. E a digestão. Então, você tem hoje essa capacidade. Hoje a gente sabe que, olha só, a maçã, quando você, eu tenho uma certa dificuldade, intolerância ao glúten. Se eu comer uma maçã, o ácido que tem na maçã, ela ajuda você a absorver melhor o glúten. Olha só que interessante. Um outro estudo que eles fizeram, quando você pinga limão na comida, você melhora o quê? O limão, o que acontece? Ele altera a bactéria da boca que cria o quê? A amilase. A amilase é a enzima que quebra o carboidrato lá na boca. O carboidrato começa a absorção dele na boca, diferente dos outros alimentos. Quando você põe o limão lá, o que acontece? Você neutraliza um pouco essa absorção da amilase lá na boca, digestão. Ou seja, o arroz ele não fica de tão rápida a absorção, ele fica mais lenta a absorção. Mais lento. Aí que tá. Quantas pessoas que comem a salada antes? Vai lá, faz uma salada, tempera com limão. O limão vai te ajudar no processo de digestão. Além disso, você tem hoje também enzimas. Só que aí o que acontece? Você tem que tomar um certo cuidado que as pessoas acabam atrapalhando. Então a pessoa não tem intolerância à lactose e começa a tomar o quê? Tudo com enzima lactase. Aí toma o leite e fala assim, esse leite é sem lactose. Eu falei, não é sem lactose esse leite. Ele tem enzima lactase, então a lactose dele está neutralizada, já está quebrada. Entendeu? Ele já está quebrado, ele tem a galactose. Então, eu tenho que entender isso. Aí a pessoa começou a tomar leite com enzima lactase. Quando ela toma o leite, não tem enzima para ajudar ela. O que acontece? Passa mal. A minha esposa tem intolerância à lactose, né? Ela toma esse leite zero lactose. Só que é o seguinte, todo dia a bichinha acorda cedo, ela come pão de forma, né? Come pão de forma e vai trabalhar, não passa mal. Aí ela é viciada em pizza, né? Chega no final de semana, ela quer pizza. Rogério do céu, essa minha parece um pato cagando, velho. Não sai do banheiro, cara. Aí faz mal pra ela. O que acontece? É por causa do queijo, né? O queijo. O que acontece? O intestino dela já é irritável. Já não tem aquelas bactérias no controle. O que é o ruim da pizza? Ela vem uma quantidade muito grande de glúten. Que se ela tiver o intestino irritado, ela já sofre um pouquinho. E vem o queijo. Então, quando eu misturo muito carboidrato de rápida absorção, com gordura, não é legal. Aí o formato das fezes já muda muito. Aí o que acontece? Não é que ela vai só no banheiro, vai no banheiro e muda a concentração, o tipo de fezes. Vai pastoso, raramente vai sólido, né? Porque o corpo quer eliminar o mais rápido possível isso. Provavelmente, se ela tem a intolerância à lactose, aí é por causa do queijo. Sim. Comentou sobre a fruta ali, né? Eu gosto bastante de usar o abacaxi, Rogério. Sempre em algumas, que nem no almoço e na janta, Você come, né? Sempre você abacaxi, chega aqui e come. Né? Excelente. Eu gosto muito do abacaxi. Você falou da laranja, né? O abacaxi também. E queria que você olhasse para a câmera e deixasse um recado para o pessoal de casa aí para tomar um pouco mais de cuidado com alguns alimentos. O que você poderia estar passando de recado aí, Rogério, hoje? É assim, a gente fala do cuidado do alimento é sempre a seguinte maneira. Você não precisa ter medo do alimento. Lembrando que alimento mesmo é o que vem da terra, é o natural. Esse alimento natural, você nunca vai precisar ter medo dele. Talvez controle. Porque mesmo ele sendo saudável,
não significa que você pode comer ao extremo. Então, isso que eu verdade. preciso tomar um certo cuidado. Além disso, o que as pessoas precisam comer mais? Elas precisam equilibrar. Hoje a gente tem tanta informação que causa desinformação. Então, um fala mal do glúten, o outro fala mal disso, outro fala mal daquilo. Fala assim, a grande pergunta é: o que eu vou comer? Ah, eu vou deixar de comer tudo. Ah, aí você olha lá, a pessoa vai acabar adoecendo. Não é isso. O que você precisa... Tem um ditado antigo que fala assim, ó: toma um café da manhã como um príncipe, almoça como rei e pode jantar como um mendigo. O que isso significa? Não significa que à noite você precisa passar fome. Mas você tem que distribuir melhor os alimentos. Qual o horário que você produz mais energia? Eu tenho que pensar no horário que eu produzo mais energia, eu tenho que preparar, comer antes e comer depois. Então, para sair com o meu carro, eu abasteço ele antes. Quando eu chego também, eu abasteço ele, já deixo ele preparado para o dia seguinte. E alimento é isso. E aí, o que eu preciso pensar em alimento? Eu preciso pensar em nutrientes. Eu preciso pensar que eu preciso pôr gorduras boas. Então, as gorduras boas estão nos alimentos mais simples, não são aquelas gorduras. Não demonize as gorduras. Os carboidratos, carboidratos bons. Qual que é o carboidrato ruim? Hoje a gente vê tanto a batata, que demonizaram a batata, agora estão vendo que a batata é tão boa, né? Ela tem menos caloria que a outra. Top pra caramba. Engraçado que na Europa todo mundo só come batata e são magros. E aí a gente aqui demoniza. E o que acontece? Qual que é o carboidrato ruim? É os doces. É o que a gente não consegue parar de comer em excesso, são os doces. Culpado. E aí, Culpado é o diretor. comer proteína boa. Proteína. Além disso, quando acontece? Se eu pôr frutas e verduras de cores variadas, eu estou atingindo uma grande quantidade de vitaminas. É isso que eu preciso, porque eu preciso também ter vitaminas e minerais. Então, hoje é normal a gente ver carência de magnésio, carência de zinco, carência de potássio, manganês e outras vitaminas. Ou seja, o que Deus fez é bom. O que o homem fez é um lixo, é uma porcaria. É isso aí. Existe mais uma, ou menos Mais isso. ou menos isso. Existe uma frase que eu costumo falar para a gente encerrar então aqui, que Deus foi perfeito, que lá em Gênesis ele fala. O que ele fala em Gênesis? Ele chega lá e fala: eu criei as frutas, os grãos, depois ele veio e falou assim: os ovos, as aves, o peixe, as aves. Entendeu? Por último, você foi falar. o homem. Porque se ele faz o homem primeiro, ele dá palpite em tudo. Você faz a mulher, né? Nossa, desculpa, gente. Eu acho Gerão, que obrigado, irmão, mais uma vez. Eu acho que faltou até assunto pra gente discutir aqui. Mas nós vamos fazer vamos vir de uma novo, próxima né? vez, né? A gente combina de novo e é um assunto que é muito interessante para todos nós. Agradeço mais uma vez a maior presença. Prazer. Vê se para de xingar a gente um pouco na academia lá, porque ninguém aguenta mais. Pegar peso, né? Tá aguentando, mas pega peso menor, pô. Tá treina melhor. É verdade. Irmão, obrigado. Quando as pessoas são conscientes e com boa ética e boa conduta, a gente brinca que a gente não xinga, né? A gente dá aquele sermãozinho, fala. Chama atenção brincando. Aí a pessoa já sabe. O grande erro não é errar. Errar todo mundo vai errar. Uma dádiva é você aceitar o erro, né? O cara vai lá e fala: opa, peraí. Nós brasileiros precisamos, às vezes, fazer uma coisa, cuidar um pouquinho mais do patrimônio que a gente tem. Não é porque eu tô pagando o clube que eu posso denegrir, né? Exatamente. É tudo. O patrimônio, né? Eu vejo. A gente deu o exemplo do clube ainda, mas é tudo na vida. Eu né? vejo tudo, a gente esquece disso. Acho que o dia que a gente pensar um pouquinho diferente nisso, a gente só vai prosperar. Mas agradeço, obrigado. Obrigado, irmão. Tamo junto. Tem um recadinho, né? Manda ver. A TAN Suplementos, nosso patrocinador. Cupom FitHelp pros seguidores do Rogério também, ó, que quiserem suplementação de qualidade, site do nosso parceiro, a TAN Suplemento, cupom FitHelp e frete grátis. Acima de R$179. E só lembrando também, ó, canequinha da FitHelp vai rolar um sorteio aí pra vocês aí. Quer ganhar a sua? É isso aí, marca lá, hashtag faça o seu treino, né? E marca FitHelp, que você vai concorrer a uma caneca aqui. Fechou? Beleza? Senta o dedo no like, tamo junto. Valeu.